Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre a libertação de um homem endemoniado. Essa passagem se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Antes de fazermos a leitura, vamos orar, pedindo a bênção de Deus no entendimento da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela libertação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos pela tua salvação. E nesse momento queremos aprender um pouco mais da tua palavra e pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, esse texto, esse assunto, a cura do endemoniado Geraseno, nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 5, tá? Do versículo... É um texto bem grande, Eu vou tentar fazer a leitura dele todo, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 20. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo em cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que estivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e o povo se admirava. É uma passagem um pouco longa, então eu peço que você leia novamente na sua casa, com mais calma, com tranquilidade, devagar, para que você possa ter uma compreensão, uma compreensão melhor, dessa passagem. Eu tentei ler aqui um pouquinho mais rápido para
facilitar aqui o nosso tempo. Então, o nosso assunto hoje, a nossa reflexão hoje, será sobre a libertação desse homem que vivia sobre o domínio das trevas. Existe muitas prisões, né? Onde as pessoas estão sendo aí dominadas pelas trevas e que podem ser libertadas através do encontro com Jesus Cristo, né? E a gente a gente pode pensar e refletir quais são essas prisões, né? Esse domínio que as trevas, que o mal tem sobre aquele e aquela que ainda não passaram, não tiveram o encontro com Jesus Cristo. Eu quero refletir com você, meu irmão e minha irmã, 5 atitudes dentro dessa narrativa. A primeira atitude é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no versículo 1. Eu não vou ler novamente, né? Mas você, como eu disse, pode fazer essa leitura depois com calma, né? E compreender essa passagem. A primeira atitude, então, é a atitude do nosso Senhor. O nosso Senhor, ele se colocou à disposição para ir além da fronteira do povo judeu. Né? O texto diz isso. Chegaram à outra margem, a terra dos Gerasenos. Então, Jesus ele vai para um outro povo, né? Não somente para os judeus, ele indo além da margem, além das fronteiras, ele permite essa libertação desse homem, que consequentemente depois esse homem liberto anunciou o que Jesus fizera com ele, e outras pessoas também foram libertas e salvas através da mensagem do Evangelho da Boa Nova. Então essa é a primeira atitude que nós podemos refletir. Nós precisamos ter essa disposição de também ir à outra margem e não ficar apenas limitado ao nosso meio, né? Nós precisamos ir aonde as pessoas estão para anunciar a essas pessoas a libertação e a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira atitude. Ir à outra margem, ir às fronteiras daquilo que nos limitam. A segunda atitude que eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, é o modo como esse homem vivia enquanto ele estava sobre o domínio do mal, o domínio de espíritos imundos. Você vai encontrar isso no versículo 5, tá bom? O homem, ele vivia solitário, ele não vivia em comunidade, ele não vivia junto com as pessoas da cidade. As pessoas tinham medo, né? Pois ele vivia em sepulcros, vivia clamando dia e noite e se ferindo com pedras. Então essa é a atitude, o modo como esse homem vivia sobre o domínio do mal, sozinho, em sepulcros e se machucando. A terceira atitude que eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, é o resultado após a libertação. Quando esse homem ele é liberto dos espíritos, o que acontece com ele? Você pode verificar no versículo 15, tá bom? Agora esse homem ele está assentado, esse homem está vestido e esse homem está em perfeito juízo. Agora ele pode tomar as suas decisões, porque agora ele se encontra em perfeito juízo.
Esse é o resultado da libertação de Jesus Cristo. Alguém que vivia sobre a margem da sociedade. Muitas vezes a cidade, a população queriam prendê-lo, né? Talvez até uma tentativa de ajudá-lo, mas também poderia ser para excluir ainda mais esse homem, porque preso, né, ninguém iria vê-lo do jeito que ele vivia, né? Como o texto diz, gritando, nu, vivendo em sepulcros. Então, ao ser libertado, a atitude desse homem agora é outra. Agora esse homem está assentado, vestido e em perfeito juízo. A quarta atitude que eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, é a atitude do povo. Você pode ler depois no versículo 16 e no versículo 17. O povo daquela cidade também vivia sobre uma opressão, não do modo como o homem vivia. A opressão que o povo vivia era a opressão do dinheiro, do lucro, né? Materialismo. O povo tinha o dinheiro acima da vida. E por ter o dinheiro acima da vida, o povo não desfrutou da graça maravilhosa da obra de Deus ao libertar esse homem. Então essa era a atitude do povo. O povo não desfrutou, né, dessa bênção maravilhosa que Jesus Cristo proporcionou ao homem, né, ao ser liberto. A quinta atitude que eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, é agora a atitude desse homem, né? Nós falamos aqui que quando ele foi liberto, ele está agora em perfeito juízo, vestido e assentado. E a quinta atitude é sobre aquilo que o homem vai decidir. O homem decide voluntariamente seguir Jesus Cristo. Você pode verificar no versículo 18. Ele vai se apresentar voluntariamente para ser um seguidor, para ser um discípulo de Jesus Cristo. Esse era o plano, né, que esse homem tinha. No entanto, Jesus tinha um outro plano para ele, que era anunciar a libertação, anunciar a salvação para outras pessoas, né? Aquele que foi liberto precisa ser instrumento de libertação na vida de outras pessoas. Então, ele vai obedecer aquilo que Jesus tinha para ele. Você pode verificar isso no versículo 19 e no versículo 20. Então Jesus disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia aquilo que o Senhor fez contigo. Teve misericórdia de você, teve compaixão de você. Então ele foi para outras cidades, Decápolis, anunciar aonde Jesus disse para ele ir, para a tua casa, e ele foi além da sua casa, né? Ele também foi a outras fronteiras, né? Nós refletimos essa lição no domingo passado, foi muito bom, todo mundo pôde compartilhar, e lá na igreja, né, o conhecimento foi sendo ali desenvolvido com a participação dos irmãos e das irmãs. Então, aquele que foi liberto também precisa ir a outras margens para anunciar o evangelho da salvação. Meu irmão
e minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.